um oitavo vídeo da série de como jogar xadrez e dessa vez eu vou trazer um tópico muito importante que é o que é um empate no xadrez, beleza? Então eu vou ensinar 5 formas de empate no xadrez, eu acho que esse é o total. Se tiver mais uma, comenta embaixo que eu vou explicar, beleza? Depois. Mas a que eu lembro aqui tem 5 formas de empatar no xadrez. Eu vou explicar cada uma delas porque vai ser muito importante para a sua evolução. Agora sim, vamos para o tutorial. A primeira forma de empate, primeiro você tem que saber o que é um empate, é quando ambos os lados concordam, vamos dizer assim, que os dois meio que ganharam. Então cada um ganhou, ele nem ganhou e nem perdeu, na verdade. Então a gente simboliza isso com aquela fração lá de meio, porque cada um pegou a metade da vitória, beleza? Então isso é um empate. Ninguém ganhou, mas ninguém perdeu também, beleza? Então vamos lá. Só um detalhe aqui, essa posição é ganha, mas como eu estou explicando sobre empate, então não se esquentem se eu fizer alguns movimentos que talvez não façam sentido nessa posição, mas é só para explicar o que é o empate, beleza? Então agora sim, vamos para a primeira forma de empate, que é a repetição. Lembra que eu falei que o empate é quando os dois concordam que ninguém ganhou, mas ninguém perdeu? Então, no xadrez, uma das formas de expressar isso é repetindo os movimentos. Porque se você ficar repetindo os movimentos infinitamente, é como se você nunca quisesse nem perder e nem ganhar. Como eu posso ilustrar isso? Vou carregar essa posição. Vocês podem ver aqui que se eu ficar mexendo de rei e ele também para lá e para cá, infinitas vezes, eu não vou fazer nada. Então eu não vou ganhar e nem perder. Se isso acontecer 3 vezes, vou explicar já. Você pode ver que quando eu voltar para cá, repetiu a posição do começo. Vou até voltar aqui o lance. Então aqui ele mexeu para lá, aí voltou. Você pode ver que os dois voltaram para a mesma posição. Se a posição repetir 3 vezes, empata a partida. Então vou repetir mais uma vez e você vai ver que empatou. Lembra que eu falei, o símbolo de empate é essa fração aqui de meio, porque ambos os lados nem perderam e nem ganharam, beleza? Então esse conceito é bem simples. Você ficar repetindo movimentos ou a posição 3 vezes, empata, beleza? Pode ser com todas as peças, por exemplo, se fosse essa dama e o rei, se eu ficasse repetindo os mesmos movimentos ou a posição 3 vezes, empataria, beleza? Agora eu vou voltar aqui. E agora eu vou explicar o segundo conceito de empate, que é o conceito dos 50 lances. Então vamos lá. Esse é um pouco mais complexo de explicar, mas não é tão difícil. Pode voltar o vídeo se não entender. É bem parecido até com essa aqui de repetição, só que os 50 lances é quando você joga vários lances, não que seja repetindo, você pode jogar vários lances diferentes. Por exemplo, eu jogo aqui, 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 como você pode ver. Posso andar com essa dama. Só que se eu fazer 50 lances e não ganhar a partida, empata a partida, beleza? Então, se eu ficasse fazendo 50 lances com essa rainha e esse rei também, e os dois, ou nenhum perde, nenhum ganha, empataria. Só que tem um porém. Porque tem partidas de 100 lances, 200 lances e não empata, sendo que em 50 já empata. Porque quando você faz um movimento de peão, tanto faz movimento de peão, reseta essa contagem de 50 lances. Então, por exemplo, se a partida tá com 49 lances, eu fiquei mexendo a rainha, ele ficou mexendo o rei, ou tanto faz qualquer outra peça que não seja o peão, tá quase empatando e aí as pretas decidem mexer o peão assim, pronto. Vai resetar para zero de novo e aí vai continuar de novo
E é isso. E também tem uma segunda forma de resetar essa contagem, que é quando ocorre uma captura. Então imagina que eu fiquei mexendo as minhas peças. Eu só não vou mexer aqui porque senão vai demorar muito, beleza? 50 lances é muitos lances, beleza? Lembra, 50 lances é o movimento da branca e da preta. Aí conta como um. Então é 50 vezes. Se você tá no lance 49 e, por exemplo, eu capturar aquele peão ali, ó. Eu dou cheque aqui e eu capturar aquele peão. Se eu tivesse no lance 49, iria resetar também para 0 de novo, porque eu tomei uma peça e também reseta. Então, movimento de peão reseta e a captura reseta a contagem de 50 lances. Pode voltar o vídeo se você não entendeu, beleza? Mas, recapitulando, se você repetir a posição 3 vezes, aquele método da repetição, você empata. E se você fizer 50 lances e não ganhar a partida ou perder, mas você mexer um peão, tanto faz qualquer lado, ou você tomar uma peça, você pode resetar também essa contagem. Agora vamos para o terceiro método de empate, que é mais simples, que é um jogo quando ele não tem peças suficientes para dar mate. Então imagina que essa dama aqui fosse um bispo. Então, um bispo, eu já vou explicar nos próximos vídeos o porquê, eu vou explicar já. Mas um bispo e um rei não conseguem dar mate em um rei sozinho. Então, quando isso acontece, você não pode perder porque o rei está sozinho, mas as brancas também não podem ganhar porque o bispo e o rei não conseguem dar mate em um rei sozinho. Então, seria um empate. Ninguém ganha e ninguém perde. Esse conceito é bem simples. Pode ser com cavalo, pode ser de ambas as formas e tudo mais. Agora vamos para o quarto método de empate, que é quando o jogador presencial, pode ser também no online, os dois oferecem empate, beleza? Então, quando um fala assim: tudo bem, amigo, vamos empatar essa posição? Eu quero empatar. Você concorda comigo? Aí o outro jogador ele tem a oportunidade de dizer se ele quer empatar ou não. Então finge que eu fiquei jogando aqui a posição. E aí eu cheguei aqui e as pretas falaram para mim: brancas, vocês querem empatar a posição? E eu posso decidir se eu quero empatar ou não. Nesse caso aqui, se eu fosse numa partida normal, eu falaria que não. Mas cada caso é um caso. Se isso aqui fosse uma posição que tivesse uma outra dama, por exemplo, uma dama escura aqui, aí sim eu poderia falar: pretas, beleza, vamos empatar essa posição e é isso. Então, um empate também pode ser quando alguém oferece um empate. Aí você pode aceitar ou não. E agora vamos para o quinto método, que é um método bem interessante, que é quando você afoga o rei, beleza? Afogar é quando um lado não tem lances para fazer, mas ele não tá tomando mate. Então eu já vou explicar isso. Eu vou mandar esse rei lá pro canto, porque é um lugar onde o rei fica bem fácil de ficar afogado. E aqui você pode ver que o rei só tem essa casa para se mexer, já que a dama tá controlando essas casas aqui, ó. Então, quando eu mexer a dama nessa casa, eu vou tirar a casa que ele pode se mexer e empata, porque o rei preto não tem para onde se mexer, mas não é mate, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas verem esse conteúdo aqui e espero vocês no próximo vídeo, beleza? Como identificar uma peça atacada e como defender uma peça, beleza? Então, falou!